Eu quero começar primeiro me apresentando, né? Eu sou aquela pessoa que às vezes põe um WhatsApp, alguma mensagenzinha, ajudo meu esposo também nessa parte, né, da educação, com a empresa, com a editora, né? Nós somos pais de 3 filhos, o mais novo chama Ezra, ele é autista, né? Foi diagnosticado com 5 para 6 anos, né? Eu tive um parto normal, tudo normal, até mais ou menos a idade de 3 anos, quando ele começou a manifestar os sintomas. E a partir do diagnóstico é que a gente teve que correr atrás do conhecimento. Então, assim, muito do que eu passar aqui não é só estudo, é experiência também, é experiência de vida. Então, toda a informação que eu passar é importante, porque foram as dificuldades que a gente passou com o diagnóstico, a gente passou com procura de especialista, a gente passou com muito preconceito, a gente passou dentro da igreja também, né? E a igreja, ela tem que ser um lugar que não só acolhe, ela não tem que só acolher no sentido da criança, do autista, seja ele em que nível ou idade tiver, de ele estar lá na igreja, né? As pessoas têm que aprender a se comportar diante deles, têm que conhecer o que eles estão passando, têm que conhecer o que as famílias estão passando, que é para poder ajudar, né? Se a gente não tem conhecimento de um determinado assunto, a gente tem que correr atrás. E dos autistas, a gente busca muito isso porque nós vivemos essa realidade, né? Mas isso serve para qualquer deficiência, qualquer necessidade especial que outra pessoa tiver, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter instrumento, ela tem que vivenciar esse amor na prática. Então, eu vou começar com o primeiro slide aqui, né, que tem algumas informações sobre mim, né? Eu sou pós-graduanda pela Academia do Autismo, uma instituição que eu conheci há alguns anos atrás, até logo no comecinho que ela começou a funcionar, né? Os diretores lá, a pessoa que é responsável, é um casal que são pais de 2 autistas nível 3, né? 2 autistas severos, né? Que também passaram por tudo isso, pela condição de diagnóstico tardio, né? De correr atrás. Ele é psicólogo, ela é assistente social, né? Então, passaram por diversas situações que os fizeram fundar a Academia do Autismo, né? Oferecer cursos, capacitação, formação, né? E acabou gerando também uma grande rede de apoio, né? Então, eu estou fazendo a pós-graduação em autismo, assim que surgiu o curso, eu entrei, né? Gosto muito, porque ele é um casal cristão, né? Então, eles fazem tudo baseado na palavra de Deus, e também fornecem bastante informações confiáveis, informações verídicas, e também atuam na prática, né? Então, aqueles que eles conheceram, que eles aprenderam, eles também praticam, né? Eu sou licenciada em educação, né? Formada pela USP, fiz o curso da PEC para ser evangelista de crianças, né? Trabalhei também um ano na escola que eu dava aula para fazer evangelismo, ali foi uma experiência muito boa, né? Tratar com outros alunos, com outras crianças, conhecer a realidade delas, né? E o quanto elas estavam sedentas por Jesus. Sou aposentada agora, né? Trabalhei quase 30 anos na educação só com crianças, né? E sou mãe do Esdras, né? Então, nosso autista. Bom, aqui é o nosso tema de hoje, né? Educação cristã para inclusão. Então, vou falar um pouquinho das questões teóricas, metodológicas e práticas na inclusão de pessoas com TEA na igreja. O assunto do transtorno do espectro autista, ele é muito amplo, é muita coisa para falar. Então, assim, eu tentei resumir aquilo que é essencial para dar de início, né? Mas cabe a cada um também estar buscando mais recursos, buscando mais conhecimento. Depois,
eu mando uma bibliografia muito boa, né? Eu tenho mais ou menos uns 100 livros só sobre isso, e que vai dar um embasamento e vai ajudar também a saber como lidar, a saber como acolher na sua igreja. O autismo na igreja. Nos dias atuais, identificamos cada vez mais a presença de pessoas com necessidades especiais nas igrejas, visto que o público diagnosticado com um transtorno do espectro autista vem aumentando. O compromisso de atuar de forma mais eficaz para incluir a nossa igreja. Chegava uma mãe com uma criança autista, como ela, questão sensorial, ela não conseguia ficar naquele ambiente, a mãe era obrigada a voltar para casa com ele e não conseguia permanecer na igreja. Isso é preocupante, porque se a gente não tem preparo, a gente não sabe nem como lidar para acolher essa mãe. Isso acaba também afastando muitos pais, muitos cuidadores dos autistas das igrejas. Partindo do conhecimento do que vem a ser esse transtorno, é possível concretizar a inclusão que muitas vezes é tratada mais em teoria do que na efetivação de sua prática. Todos os dias a gente vê informação, a gente vê o pessoal falando, brigando por direitos, e assim, na prática é muito complicado, né? A gente mesmo viveu uma fase, quando o Ezra era menor, de que na escola a gente só ouvia falar, ele tem direito a um professor especialista que o acompanhe. E ele nunca teve. Eu corri atrás para ver com a prefeitura, para ver se eu conseguia, e a gente não conseguia. Eles tinham sempre uma desculpa, porque não tem esse profissional, aí, tem que criar esse profissional para poder para poder admiti-lo e ele começar a trabalhar com a criança. Porque eu não tenho conhecimento, eu não sei o que é isso. Porque como aconteceu comigo, né, do caso de ter que levar para a escola e ficar com ele na escola, eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que faltar porque eu tinha que ficar com ele na escola, porque ninguém conseguia ficar. Então, a inclusão mesmo, e próprio transtorno, tem muita teoria, tem muita coisa escrita, tem muita coisa divulgada, né? E é muito bonito de ver, parece que é fácil, mas não é. O autista ele tem muitas particularidades, tem muita coisa diferente. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro coisas sobre o Wesley, né? Então, às vezes ele tem um monte de comorbidades, que depois eu vou citar, e eu penso que é só aquilo ali, fechou naquilo, mas quando eu vou estudando, quando eu vou conhecendo outros profissionais, quando eu vou pesquisando, eu vou descobrindo que tem mais coisa além do que eu já sei. Então, a gente vai começar com um pouquinho da definição, né? Eu não vou entrar assim no aspecto histórico, porque senão já é um livro, o aspecto histórico do autismo, né? Como se chegou no diagnóstico que a gente tem hoje. Mas o que a gente tem que entender aqui nessa definição, trata-se de um transtorno de neurodesenvolvimento que compromete duas áreas, a saber, a da comunicação e da interação social e comportamental. Então, se é neurodesenvolvimento, é neurológico, né? Faz parte do cérebro. A gente sabe que se o cérebro não funciona direito, isso compromete o corpo também, né? Se ele não consegue processar direito a leitura do ambiente, compromete o corpo também, né? Ele sofre. Algumas questões até chegam a ser, assim, para a gente, parece um absurdo, né? Mas uma especialista, uma vez, disse num podcast que quando a gente fala num tom até um pouco mais alto com o autista, a leitura que ele faz é como se a gente estivesse batendo nele, como se ele estivesse apanhando. Então, por isso, às vezes, ele reage de uma forma muito, às vezes, agressiva, né? Porque ele está sendo causado sofrimento nele. Então, são coisas que a gente tem que entender, que a gente tem que saber, para a gente ver assim, que nível é esse transtorno, como que ele é complexo, como ele atinge aquela pessoa, né? E muitas vezes ela não consegue se comunicar, ela não consegue dizer para a gente aquilo que realmente está sentindo para que a gente possa ajudar. A primeira
área ali que está relacionada com as habilidades do indivíduo de se relacionar com os outros, né? E não é que ele não quer se relacionar com os outros, ele tem dificuldade, ele não consegue se relacionar com os outros, né? Da mesma forma que a gente, é difícil para ele. Ele tem um esforço mental, um esforço com seus neurônios muito mais intenso do que a gente, que vai aprendendo naturalmente. Então, ele demonstra dificuldade com contato visual, né? E não quer dizer que ele nunca vai olhar. O Esdras mesmo, quando pequeno, a gente olhava para ele, chamava, ele desviava o olhar. E lendo um livro que chamado O que me faz pular, de um escritor que aos 13 anos escreveu aquele livro, né? Ele é autista, e ele respondia no livro, através de várias perguntinhas, né? Porque o livro dele é uma coletânea de perguntas que as pessoas costumam fazer, e ele vai respondendo ali para que as pessoas se mantenham informadas e saibam como funciona a mente dele, né? E eu achei interessante porque nessa parte a pergunta era que por que ele desvia o olhar, né? Parece que não está interessado naquelas pessoas, no que elas estão falando. E ele falou assim: nós desviamos o olhar porque, para a gente entender melhor o que vocês estão falando, a gente precisa ouvir. Então, a gente desvia o olhar e a gente deixa o ouvido ali atento para entender o que vocês querem dizer. Né? Eu achei interessante. Então, não é que ele não quer olhar para a pessoa, né? É porque ele está tentando suprir uma dificuldade dele. Com Esdras, eu não lembro em que momento, mas eu lembro assim que esse treino da gente direcionar o rosto dele para a gente quando quer falar, ou então quando a gente quer falar com ele, fez com que ele não desviasse mais do olhar. A gente chama ele, ele atende. A gente, se ele quiser alguma coisa, ele quiser pedir, seja com gesto ou falando, ele pega, por exemplo, ele pega o meu rosto e ele aponta para ele, para olhar para ele, para que ele possa falar para mim ou mostrar para mim o que ele quer, né? Então foi um comportamento que aos poucos eu fui modelando para que ele não tivesse mais. Então ele não desvia mais o olhar, né? E a segunda área, aliás, a primeira ainda está, né, na leitura de expressões e interpretações subjetivas, né? Ele entende, arrisca o que a gente fala, né? A leitura de expressões também é uma dificuldade. Ele precisa aprender a se ver, ele precisa aprender a saber que tem nome, né? Existe um conceito para cada expressão dele, e que aprendendo isso, ele aprende também a ler nas pessoas, as expressões, o que elas querem dizer, quando eu estou triste, quando eu estou feliz, né? E isso vai libertando ele dessa aparente apatia, que parece que as pessoas acreditam que eles não têm sentimentos. Eles têm, sim. Eles amam, eles gostam, eles se alegram, eles se entristecem, eles sofrem também, né? E interpretações subjetivas é muito complicado para eles, né? Tanto é que quando chega na fase da adolescência, a relação com depoimentos assim de pais de autistas cujos filhos eram adolescentes e na escola os outros colegas abusavam deles no sentido de assim mandar eles fazendo coisas erradas, coisas que não podiam, né? E eles faziam porque eles não entendiam, não tinham aquela malícia, né? E de interpretar também subjetivamente. Se a gente vai falar para eles expressões como vai chover canivete, eles acreditam mesmo, ficam assustados achando que vão cair canivetes em cima deles. Do transtorno, para poder entender o que eles sentem, para poder ajudá-los. A segunda área, ela caracteriza-se por interesses restritos e padrões de comportamentos rígidos e repetitivos. Então, aqueles comportamentos que se repetem várias e várias vezes no dia. O Esdras mesmo tem dia que ele está tentando se regular, então ele vai ficar correndo na casa o dia inteiro.
naquele mesmo comportamento, ou ele vai assistir um vídeo e ele passa por fases em que o vídeo que ele assiste, às vezes, trechos do vídeo, às vezes o vídeo inteiro, o dia inteiro. Então, você fica ouvindo aquilo o dia inteiro, né? E é difícil para mudar, porque tem todo um manejo, tem todo um tratamento para poder mudar esse comportamento dele. E não pode ser de uma vez, tem que ser feito aos poucos, tem que ter uma substituição do comportamento, né? E eles têm isso em si, né? E parece que é uma prisão, porque esse mesmo autor desse livro, ele conta também que alguns comportamentos, de repente, de sair correndo assim do nada, alguma coisa muito esporádica, e de repente aquilo se persistir, ele conta que ele não tem controle, ele fala, não tem controle do meu corpo, né? De repente eu sou atraído por alguma coisa, por algum objeto, por alguma luz, e quando eu vejo eu já tô com aquele comportamento, né? Então para eles também é uma rigidez, é muito difícil eles mudarem, né? Mas é possível. Por isso que a gente precisa entender. Então, para ser caracterizado como uma pessoa de um transtorno do espectro autista, tem que estar encaixado nessas duas áreas, tá? O diagnóstico, né? Não existe nenhum exame clínico, nenhum exame de imagem que vai detectar o TEA. Ele não vai aparecer em nenhum exame. A avaliação é por meio de observação do comportamento, é uma equipe que vai avaliar. No caso do ESRAS, lá, a gente tinha a terapeuta ocupacional, tinha a psicóloga, a neuropediatra, porque além dos especialistas que fazem a terapia, é importante também sempre ter um médico, né? No caso lá, o pediatra, o neuropediatra, que são especialistas também em TEA, porque o não especialista, ele não consegue identificar. Hoje em dia fica mais fácil, porque tem algum nessa questão do diagnóstico, precisam ser especialistas. Então, esses terapeutas e mais um médico, porque ele é que vai dar o laudo, né? Então, o que esses especialistas fizeram? Eles fizeram com ESRAS, né? Foi isso aqui. Aplicou questionários, são questionários específicos que vão avaliar, eles vão determinar uma linha, como é que foi esse comportamento, como é que é o comportamento em casa, como é que é na rua, como é que é na escola. Por isso que tem que fazer uma entrevista com os pais, porque os pais conhecem melhor os filhos, então eles precisam que todas as informações que eles puderem recolher para poder dar um feedback para a gente e diagnosticar se é autismo ou não. A terapeuta que atendeu a gente, e foi a terapeuta lá da USP, né? Ela falou no comecinho, lá quando ela estava entrevistando a gente, e falou que muitos pais chegam lá com desconfiados, e quando vai ver não é nada que possa se preocupar, né? Algum comportamento que de outra forma possa ser tratado sem grandes problemas. No caso do Extra, estava muito evidente, né? Estava muito evidente. Ele tinha esse comportamento repetitivo, então ele pegava as letras dos números e acelerava, aí desmanchava, acelerava de novo e ficava o dia inteiro nisso. Ele, até os 2 anos e meio, mais ou menos, ele falava normalmente. Foi parando de falar e usando a gente como instrumento para pedir as coisas. Então, puxava a gente, ficava só e mostrava o que ele queria, mas às vezes mostrava de longe, então a gente não entendia realmente o que ele queria, né? Eu tive um irmão que também foi diagnosticado com autismo, ele faleceu ano passado, e ele também tinha paralisia cerebral, né? E o Esdras começou a ter comportamentos parecidos com o do meu irmão, sem ter contato com o meu irmão, né? Minha mãe deu um toque, uma psicóloga também da igreja, ela deu um toque, pelo fato dele não estar falando, e a gente foi correr atrás do diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico foi feito desse jeito. Uma equipe que se reuniu, aplicou esses questionários, tá? São questionários que são instrumentos de rastreio. Cada questão ela tem uma pontuação, né? E ela vai permitir identificar se a pessoa está no transtorno do espectro autista ou não.
Aquelas pessoas que não estão, elas são encaminhadas para outro tipo de terapia, né, se precisar. Se não, as transtornos do espectro autista, aí precisam de, na verdade, muitas terapias, muitas diferenciadas. Outra informação importante é que não há cura, né? Então, se encontrar alguma literatura, algum lugar, alguém falando que tem cura, é mentira, né? É mentira, não tem cura, né? Mas se tiver intervenção adequada, se tiver terapia adequada, se tiver o tratamento adequado, se tiver acolhimento adequado, aí você vai melhorar a vida daquele autista, assim, exponencialmente, vai ter uma significação da qualidade de vida dele muito grande, né? Ele pode se tornar independente, né? E também vai estar incluído, né? Não é só o fato dele conseguir se virar, mas também ele vai estar incluído, né? Ele vai conseguir ter um relacionamento, vai conseguir estudar, vai conseguir fazer as coisas que as outras pessoas fazem normalmente. Ainda não se sabe sua causa, tá? Não tem ninguém que possa dizer que tenha descoberto uma causa específica para o autismo, né? Mas existem fatores genéticos e ambientais que apontam para uma predisposição para o autismo. Então, existem alguns fatores que eles vão dar alguma indicação, que eles vão dar, apontar para a possibilidade daquela pessoa já vir a evidenciar, a se comportar como uma pessoa dentro do espectro do autismo. Níveis de suporte, né? Atualmente a gente tem 3 níveis de suporte. Antigamente se falava em leve, moderado e grave, tá? Mas essa questão dessa nomenclatura de falar leve, moderado e grave dava muita margem para muita coisa. Não tinha uma especificação, um detalhamento melhor para poder avaliar a pessoa. Então, hoje, ela está em 3 níveis. Aquele que era leve é o nível 1 de suporte. Então, eu listei algumas coisinhas aqui, porque, na verdade, tem mais detalhes. Né? Mas o que é geral, o que dá para entender aqui? Ela exige pouca intervenção, conseguindo atender melhor as terapias. Então, é um autista que ele parece até normal, muitas vezes a pessoa não identifica assim de cara, né? Mas ele consegue com terapias, então as terapias são mais leves, ele consegue atender melhor os comandos, ele consegue entender melhor e seguir adiante com aquilo sozinho. Normalmente a maior dificuldade está na comunicação, em manter interações sociais, apesar da linguagem preservada. Aqui eu vou citar um exemplo do William Shimura, ele é um autista nível 1, e ele foi lá no Danilo Gentili, ele foi lá fazer uma entrevista lá, né? E ele estava respondendo umas perguntas, então o Danilo foi fazendo uma pergunta, ele foi fazendo outra em sequência, né? E ele, na hora ele estava respondendo a primeira, ele falou, peraí, eu não terminei de responder a primeira. Aí o Danilo até pediu desculpa, desculpa, estou errado. Quer dizer, ele tem que ter um tempo porque ele é organizado, né? Então, ele tem que ter aquele tempo para ele responder a primeira pergunta, depois ele vem a segunda, ele responde a segunda. Os vídeos que tem dele lá pela Academia do Autismo, porque ele também é um dos mentores, assim, ele conta em 1 hora, cronometrado, algum dia lá da vida dele, né? Então ele entra num tema e ele conta algum dia da vida dele. E a gente percebe, conversando com eles, ou então você assistindo, enquanto eles falam, né? É uma linguagem até fechada. Então, assim, muitas palavras ele repetia, né? Ele tinha uma necessidade de explicar. Então, ele estava falando sobre algum assunto e ele tinha que falar assim, no sentido tal. Então, quer dizer, ele tinha necessidade de sempre estar explicando ali como se tivesse uma preocupação que as pessoas entendessem o que ele estivesse falando, né? E ele tem a linguagem preservada, porque ele fez pós-graduação na área de tecnologia, né? Ele é muito inteligente, né? Mas ele conta também como é a vida dele, como é que a dificuldade dele em sair da rotina, né? Em conversar, manter uma relação muito prolongada com as pessoas.
eles têm dificuldade de, eles podem até estar conversando, mas de repente eles podem apresentar um hiperfoco, então, gostar de conversar sobre um determinado assunto, acabar impedindo as pessoas. Então, apesar de ser nível 1 de suporte, de ter essa facilidade, eles têm também umas dificuldades assim que também causam sofrimento para eles, né? Inflexibilidade comportamental, alterações na rotina e organização dificultam sua independência. Uma vez ele contou que ele estava indo em direção ao metrô, né? E ele estava com de pagar. A pessoa perguntou para ele assim, que ele não tinha trocado, que não tinha outras moedas. Ele voltou para a casa dele para pegar aquele dinheiro trocado, para depois voltar para lá. Depois ele disse que ele mesmo pensou, mas e se eu não tivesse? O que eu ia fazer? Né? Eles têm essa dificuldade assim, então vai lidar com o imprevisto, para eles é muito difícil. Né? Então ele tem um corte de cabelo que ele não abandona, né? Ele falava assim, eu acho que meu cabelo está cortado, é assim, tem que ficar assim desse jeito. Então ele tem essa inflexibilidade. Na hora de organizar as coisas, os autistas também têm muito isso. Na cabeça deles é aquele jeito certo de fazer. Então eles se sentem confrontados quando a gente mexe na organização deles, né? Isso também é algo muito recorrente no nível 1 de suporte. Nível 2 de suporte, né, que seria o moderado. Precisa de apoio substancial, apresentando sérios prejuízos na comunicação social verbal e não verbal, interação social limitada, necessitando de reforço contínuo. Né? Então, apesar do suporte, até que a gente acredita mais que seja dentro do Esdras, né? Ele tem alguns comportamentos que ele é independente. Né? Então, vai no banheiro sozinho. Ele não completa todo o que ele tem que fazer no banheiro, assim, tudo muito bem feito, mas ele sabe onde que ele sabe o que ele tem que fazer, né? Ele foi educado, ele conseguiu fazer, mas a gente precisa estar sempre ainda dando um apoio. Ele sempre precisa ser monitorado, mesmo ele conseguindo fazer, né? Então, por isso que esse apoio é substancial. Ele não é sempre, não é em todo momento, mas a gente precisa estar sempre atento com isso. Os prejuízos na comunicação social, verbal e não verbal, também são grandes nisso, na hora dele não conseguir se comunicar. Né? O Wesley se comunica muito com palavras, né? Então ele sabe pedir, ele pode me dar uma lista do que ele quer que eu compre no mercado. Né? Então ele fala só o nome daquilo que ele quer que eu compre no mercado. Mas ele entende quando eu falo para ele, filho, eu vou no mercado, daqui a pouco eu vou. Né? Tanto é que uma vez eu falei para ele, ele me deu a bolsa para eu ir embora lá, eu comprar o que ele queria. Né? Mas ele entende. Então, às vezes, assim, na cabeça das pessoas, parece que elas pensam que o autista também não entende o que a gente fala, porque ele não se comunica, ou porque ele tem um comportamento diferente, né? Ou porque ele age diferente, então ele também não está entendendo. Né? E não é verdade. Muita coisa que a gente fala, ele está entendendo. Então, se a gente estiver falando mal dele, ele está entendendo. Se a gente estiver falando bem, ele está entendendo. Uma coisa que eu acho muito, muito legal no Esdras é que toda vez que ele me pede alguma coisa, né, seja com gesto ou verbalmente, eu atendo, se ele vê que eu estou fazendo aquilo lá para ele vem, olha para mim, me puxa, me abraça. Né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque é o contato que ele está tendo uma interação comigo, ele está se desenvolvendo. Né? Comportamentos restritos e repetitivos, né? Então, alguns comportamentos não devem ser parados, assim, de repente, porque isso gera uma crise neles, né? Mesmo que às vezes até seja algo, tipo algo que esteja prejudicando, e a gente parar de repente, sem dar uma oportunidade de substituir aquele comportamento, ou então se for aos poucos, a mesma forma que eles usam de repetir,
os comportamentos, a gente tem que usar de repetir essa mudança também. Então, tem que ser trabalho de formiguinha, faz um pouquinho, aos poucos, né? Vai insistindo aos pouquinhos. Tem muita insistência, ele não se sente confrontado, ele não se sente ameaçado, né? E ele vai cedendo. Uma coisa que a gente aprendeu quando ele era pequeno é que logo depois dos diagnósticos, né, a gente vai correndo para a internet, vai correndo porque era o lugar mais acessível, né, para conseguir respostas, né? Aí tinha uma pessoa que estava atendendo, né, as crianças autistas, né? E ela falou assim: para você conquistar um autista, você imita ele, né? Em vez de querer que ele imite você, você imita ele. Então ela mostrou um vídeo em que tinha lá aquela bola de pilates, né? E aí tinha uma criança autista lá deitada na bola. A pessoa que estava com ele, a adulta que estava com ele, tinha outra bola, fez a mesma coisa, deitou na bola também junto com ele. Tudo que ele fazia, ela repetia. Aí ela foi ganhando a confiança dele. Então ele começou a olhar para ela, né? Começou a, a, a ver que ela estava ali seguindo ele, e aos poucos a gente vai mudando esse comportamento. Né? Aos poucos, quando a gente conquista eles, a gente passa depois a tomar, a inverter os papéis. O que a gente fizer, ele vai imitar, porque ele ganhou a sua confiança, de que você está ali com ele, de que você está participando, de que você quer estar junto com ele. E sofrimento para mudar o foco ou ações, né? Então, se ele está num determinado comportamento e ele tiver que mudar o foco de repente, ele sofre muito, é meio complicado, né? Às vezes a gente quer que ele pare com determinada ação que possa prejudicá-la, possa prejudicar alguém, e tem que ser feito assim, com muita paciência, né? Mas é a característica dele. Aí a gente tem o nível 3 de suporte, né? Aí a necessidade de apoio muito substancial, muito mesmo, né? Para tudo. Aqui eu pus até alguns exemplos, né? Na higiene, na alimentação, na locomoção, né? Porque o autista não são todos os autistas que andam, que falam, né? Que se alimentam até sozinhos, né? Às vezes ele vem junto já com outros problemas. O meu irmão mesmo, ele nasceu com paralisia cerebral. O autismo, o diagnóstico veio depois, né? Depois que ele era criança, que começou a ter uns comportamentos também, mas isso, irmão, não impediu o meu irmão de ler sozinho, ele aprendeu a ler sozinho, não impediu ele de entender e conversar com a gente, né? Ele tinha paralisia cerebral. Então, só pela paralisia cerebral, a gente fica imaginando que nunca vai falar, vai ficar sofrendo, tá emitindo sons, a gente imagina um monte de coisa. Mas não, meu irmão demorou para falar, mas ele falou, ele demorou para andar, mas ele andou. E ele aprendeu a ler sozinho. A gente conversava muito, eu sempre tive um vínculo muito grande com ele. E eu lembro que ele conversava comigo e ele falava assim, Kátia, se eu pedir para Deus me curar, ele me cura? Eu falei, se você pedir, ele cura. E ele juntava as mãos assim, né? E ficava assim, Deus, me cura, me cura. Né? Então, assim, para ver como ele entende. Ele entendia que tinha um Deus poderoso que podia curá-lo. Né? E isso é muito importante, né, para a gente tratar as pessoas com necessidades especiais, saber que elas entendem. Elas são capazes de desfrutar do amor de Deus, elas são capazes de aprender as coisas da Bíblia. Elas também têm esse nível 3 de suporte, graves prejuízos na capacidade de se comunicar e nas relações sociais. Né? Eu já vi muito. Eu tenho uma amiga lá que a gente pega a van juntos, e a filha dela também é autista, né? E é nível 3 de suporte. Então, assim, até hoje, ela é uma jovem, ela tem mais de 20 anos, né? Ela continua usando fralda. Então, ela não tem essa capacidade de ir no banheiro sozinha como o Esdras tem.
né? Nas relações sociais também, ela não fala nada, ela emite alguns sons e tudo, e a mãe, por conhecer, então às vezes sabe quando ela está triste, quando ela está com dor, né? Mas porque é nível de suporte, então ela tem mais dificuldade. Muita dificuldade com relação à mudança, né? Atitudes repetitivas e restritas também, né? Eu lembro até assim, essa moça, ela gosta muito de carro, né? Então, se ela agarrar no carro, ela não tem quase ninguém que faça soltar, porque ela é fortinha, né? Então, ela agarra, ela gosta de passear de carro, então, às vezes é difícil para sair. Então, aquilo que causa, né? Conforto para ela, que dá alegria para ela, então ela tem dificuldade de entender que não é hora para aquilo, né? Então, por isso eles têm muita dificuldade em relação a mudanças também. Agora, sobre a comorbidade, né? Então, assim, é um termo muito usado na pandemia, a gente já ouviu muito na pandemia falar sobre o que era comorbidade. Ela trata-se de uma ocorrência de duas ou mais condições ou doenças no mesmo indivíduo, né? Eu costumo dizer que no transtorno do espectro autista nunca tem um transtorno só, ele vem com combo. E à medida que os anos vão passando, é que a gente vai descobrindo o que está acontecendo. Os limites têm que ser dados com... É mais uma questão terapêutica, né? Vão ser ensinados, né? Só que assim, a gente tem que respeitar, porque para eles, a mudança deles é muito gradativa, muito pequena, né? Então, por exemplo, uma criança, quando ela está na escola, ela está na fila, geralmente ela é colocada, se for um autista, ela é colocada lá na frente. Para ele aprender a esperar, então ele tem que ser controlado assim, ele espera um pouquinho, a pessoa explica, né? Ó, tem que esperar um pouquinho. E vai com ela para a sala. No segundo dia, deixa mais um pouquinho. Aos pouquinhos, ela vai sendo disciplinada, ela vai aprendendo a esperar. A mesma coisa quando a gente quer mudar um comportamento da criança, quando ela está acostumada com certas coisas. Então, assim, ela tem que saber que aquele horário não pode e tal. Mas é tudo explicando com calma, explicando com um tom de voz baixo, olhando para a criança, né? Oferecendo uma troca. Para a gente mudar mesmo o comportamento da criança, a gente tem que substituir por um outro comportamento. E quando eu for substituir esse comportamento, a pessoa tem que ter algo que possa presenteá-la, sabe, para reforçar o comportamento dela. Trabalhando ali na Academia do Autismo, eles trabalham muito com a ABA. Por ser uma ciência, né? Então, a terapia com base em ABA, ela se baseia em ciência, né? Que são as terapias que vão ser feitas bem devagar, passo a passo, né? Porque a aprendizagem do autista, ela tem que ser compartimentalizada, né? Então, se a gente aprende sobre um determinado conceito, eles vão ter que aprender cada verbo daquele conceito, eles vão ter que aprender um passinho de cada vez, bem devagarzinho, né? Então, as terapias mesmo, os especialistas que se baseiam na ABA para fazer as terapias, eles fazem esse processo. Então, essa transição do comportamento da criança, ela tem que ocorrer, mas ela vai ocorrer de forma gradativa. Eu vou citar um exemplo, assim como o que eu comecei com Esdras agora, que é uma terapia nutricional, né? Não adiantaria eu ir no nutricionista, porque o nutricionista que não fosse especializado em pé, ele ia pegar um cardápio, ia montar um cardápio baseado nos nutrientes que ele não tem e falar, ó, dá esses alimentos para ele. Acontece que eu não tenho como modificar a alimentação dele, que é muito restrita, porque eu tenho que entender primeiro por que ela é restrita, eu tenho que entender se é a textura, se é a temperatura, se é o sabor, se é o local que aconteceu, né? Eu tenho que entender o contexto. O que foi que aconteceu para ele, de repente, que não era assim, para ele selecionar, né? E para mudar esse comportamento dele, eu tenho que ir aos poucos. Então, o que ela falou?
ó, na terapia você vai seguir certos passos. Ela me deu uma trajetória de passos, seguindo de pouquinho para ele gradativamente evoluindo. Então, você vai fazer primeiro o quê? Você vai, aquele alimento que ele não come, ele tem que aceitar a presença do alimento primeiro. Então, ele aceitou a presença do alimento, coloca perto dele. Ele afastou? Tudo bem. No segundo dia, coloca aquele mesmo alimento perto dele. Uma hora ele vai aceitar a presença do alimento. Ele aceitou a presença do alimento, vamos partir para a segunda etapa. Agora você vai fazer ele tocar no alimento. Fala o nome do alimento, fala que aquele alimento é gostoso, que ele é bom, e tudo para ele conhecer o alimento. Quando ele deixou tocar no alimento, falou assim, uma folha de alface. Na folha de alface, ele tocou na boca, ele sentiu já a textura da folha de alface, você já comemora. Quando ele sentiu a textura, ele acostumou com o cheiro, com a textura, com o toque daquele alimento, aí você oferece. Mais para frente ele vai comer. Então, para mudar esse comportamento, tem que ser uma terapia mesmo, né? Etapa cumprindo bem devagarzinho. E quando os pais, porque às vezes tem, a gente já, eu dei aula quando o Ezra estava para ser diagnóstico, eu estava dando aula para uma criança autista, então eu não sabia ensinar meu aluno autista, porque para mim aquilo era novo, e eu não tinha o diagnóstico do meu filho. Então, às vezes, assim, algumas coisas que eu consegui de comportamento em casa, eu chamava a mãe no cantinho, olha, age assim, 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 do jeito que dava, né? Do jeito que a gente podia ajudar. Né? Depois ele teve diagnóstico, mais tarde ele teve, de nível 1, né? Depois eu pude vê-lo falando, conversando, né? E fiquei muito feliz com isso, apesar de não ter conseguido ajudá-lo, né? Mas quando a gente tem conhecimento, quando a gente entende essas questões deles, a gente vai conseguindo ajudar aos poucos. Então, assim, de princípio, a gente tem que conversar. Primeiro, você tem que ter o máximo de informação sobre a pessoa. Né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui no slide seguinte. Então, informação sobre a pessoa, sobre a família, entender o que ele mais gosta. Eu já dei orientação para uma professora amiga minha, que ela falou, estou com um aluno autista na minha fala, ele canta alguma coisa, mas eu não entendo nada do que ele fala, né? Ele não para no lugar, o que eu faço? Eu falei assim, você percebeu alguma coisa que ele gosta? Ele fica fazendo um ruído, mas parece que é a música do Chaves. Então, usa a música do Chaves, né? A música do Chaves, você pode ensinar as cores para ele, pode ensinar os tamanhos, pode ensinar outras coisas para ele. Então, usa o que ele gosta, né? Isso é uma chave muito importante. Se a gente usar tudo o que o autista gosta, a gente pode reforçar o comportamento dele e ele muda. E a outra coisa é conquistar, né? Não basta estar perto. O fato da gente imitar chama a atenção deles, né? Às vezes a gente imita alguma coisinha, um barulho, uma fala, um comportamento ali deles, isso dá uma certa conquista também. E a gente consegue fazer essa mudança. Muita coisa que eu consegui no Ezra foi assim. Eu consegui fazer com que ele voltasse a falar certas coisas, a fazer pedido, a reconhecer a família com música. Eu peguei uma música que ele gostava, né? Adaptei, substituí as palavras que estavam na música por alguma coisa que eu queria ensinar. Aos poucos eu fui retirando a música e eu dava o comando, eu não falava mais, eu não cantava mais com ele, para ele fazer. Tem um monte de questão envolvida nessa situação, né? Uma coisa que eu fiz aqui na igreja local foi que, assim, apesar da igreja ter contado com o Esdras, né? Ter verificado que ele era autista, tá? Assim, mesmo assim não tinha muito conhecimento. Eu montei uma palestra, né, para dar algum embasamento para a igreja. Né? Mesmo assim, a gente precisa de pessoas dispostas. E essas pessoas não precisam ela ter um diploma, não precisa ter uma especialização. Ela basta ter disposição. Os dois estagiários que acompanharam o Evo quando pequeno, eles não tinham conhecimento nenhum sobre autismo. Mas a partir do momento que eles conheceram o Esdras, eles correram atrás. A moça, ela foi fazer uma capacitação na PAI, só para entender como o Esdras reagia e tudo, para poder fazer um material, para poder atendê-lo, né, para poder ajudá-lo. O rapaz chegou a dizer que
que o Esdras mudou a vida dele. Falou, nossa, tudo aquilo que eu conheci, nunca, seu filho mudou minha vida, né? Mudou a forma de ver as coisas. E ele fica mais preparado ainda para poder ajudar, né? Então, essa questão no caso de crianças, ou então até adultos mesmo, eu tenho uma amiga que o filho dela já é adulto, né? Tem uma certa idade e tal, como ele tem muitas crises de convulsão, né? Então ela vive diariamente esse temor, né? E ela falou que é muito difícil para a igreja, porque como na igreja ele não para, ela quando tem que ir, ela tem que pagar alguém para alguém ficar com ele em casa para ela poder frequentar a igreja, né? Então é complicado. No caso de crianças, o ideal seria que a igreja tivesse pessoas disponíveis, né? A igreja também, como um todo, tem que estar orientada, tem que saber a situação, né? Tem que entender a situação ali dos pais e daquela criança naquele momento, entender por que ela está tendo aquele comportamento. Se for um comportamento só de andar para lá e para cá e ela não estiver incomodando ninguém, não estiver agredindo, não atrapalhar ninguém, pode deixar, porque aquilo é uma estereotipia que às vezes ela precisa fazer para se regular. Então, se ela for parada de repente, ela pode entrar numa crise, né? Uma crise nervosa, se agredir outras pessoas, quebrar alguma coisa, né? Ficar agitada, entrar em sofrimento. Mas o ideal seria, ali a criança ela vai aprendendo que quando ela estiver assim, os pais, a pessoa que estiver acompanhando, se ela estiver numa salinha com as outras crianças, ela vai para aquele lugar e ela se acalma, ela se controla, né? Pode ser também, não vai deixar a criança, claro, sozinha ali, tem que estar algum especialista, alguém ali acompanhando, cuidando, né? Que pode dar uma atividade para ela, né? Pode reforçar um ensino que as outras crianças estão tendo, né? Mas o ideal é sempre ter um local onde ela possa se regular, né? Que de repente ela só precisa mesmo daquela autorregulação, então ela precisa se movimentar, às vezes ela vai estar repetindo alguns comportamentos, se não fizer mal a ela, nem às outras pessoas, né, pode deixar fazer. A partir do momento que ela se torna muito intensa, atrapalha de alguma forma, aí a gente tem que ter esse escape para a criança, né? Não, não vai se sentir excluída ali, né? Mesmo porque assim, às vezes distrai também, né? Distrai para as crianças, distrai as pessoas que estão ali assistindo o culto, né? Mas todo mundo tem que participar para ajudar, né? Se a igreja conhece a situação e tal, então ela entende melhor. Mas o ideal é sempre ter mesmo, ter esse espaço para a criança se regular, para que ela possa depois voltar ao culto, né? Demorar para aceitar ou não aceitar prejudica, né? A gente aceitou assim, até porque eu tinha um irmão também, né? Então, eu já tinha um irmão especial, já convivia com ele, eu já tinha alguma experiência, uma pessoa com necessidades especiais na família, né? E assim, a gente sempre amou muito nosso irmão, mas eu fiquei no começo do diagnóstico, eu tinha sonhos, irmãos, frequentes do Esdras falando, né? E eu acordava, para mim aquilo parecia tão real, e eu acordava pensando assim, não, acho que ele está curado, ele não é, né? Uma coisa. Então, assim, para a gente, mesmo a gente aceitando, é muito difícil, porque a gente fica pensando em todos os sonhos que a gente teve, tudo aquilo que a gente achou que ia acontecer com os nossos filhos, e de repente a gente vê aquilo interrompido, né? Também que é o fato da gente não conhecer, da gente não saber lidar. Então, assim, a gente passa por muitas frustrações, a gente passa por muitas frustrações e às vezes a gente tentar uma forma, aí não deu, tentar outra, não deu, né? E não saber se aquilo vai melhorar, né? A gente tem muitas incertezas. A diferença é que a gente tem um Deus que está ali na frente, né? E a gente busca conhecimento. Então, o que eu falo assim, eu nunca vou desistir do Éver, né? Eu passo muitos momentos que eu desanimo, que eu choro,
né, que parece que não vai dar certo e tal, mas eu tenho que aceitar como ele é, porque ele precisa de ajuda. Então, assim, se a gente tem esse entendimento, né, de que ele precisa de ajuda, então eu tenho que aceitar a condição dele, né, e eu tenho uma missão de ajudá-lo, né, e de envolver quem mais eu puder, mas atrapalha sim, atrapalha bastante. Se o diagnóstico é tardio, já atrapalha, porque coisas que a gente poderia ter feito antes não conseguiu fazer, né? Ou não fez porque não tinha diagnóstico, não sabia por onde caminhar. Mas se tem diagnóstico precoce, né? E não faz nada, também atrapalha, mesmo que aceite, né? Porque às vezes eu lembro que meu pai nunca foi assim de correr muito atrás das coisas, né? Ele amava meu irmão, sim, mas minha mãe sempre corria atrás, né? E meu pai era assim, se tivesse que dar trabalho, eu falava, deixa para lá, deixa assim mesmo, deixa em casa, né? E minha mãe nunca viu essa parte do meu pai e corria atrás. Então, muita evolução que meu irmão teve foi por conta da minha mãe, ter corrido atrás, né? E meu pai também demorou a aceitar o diagnóstico, né? Ele demorou muitos anos a aceitar mesmo. E minha mãe não, mas minha mãe corria atrás. Então, é importante mesmo, é importante aceitar, né? É difícil, então, assim, eu entendo até quando a pessoa demorou para aceitar, eu entendo porque é muito sofrido, né? A gente pensa assim, parece que fica naquela visão de que o autista é realmente incomunicável, que a gente não pode alcançá-lo, né? Mas a gente tenta, a gente busca conhecimento, a gente busca tratamento. E uma coisa que tem fortalecido bastante, até no livro recente que eu li, eu procuro muita informação com autistas. Autistas nível 1, que fazem podcast, que fazem lives, que publicam livros, eles conseguem dizer para a gente o que os autistas nível 2 e 3 não conseguem. Então, é muito legal, porque eu tenho encontrado relatos, experiências de vida de autistas nível 1 que tem um monte de problema junto. Eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa sobreviveu? E aquela pessoa está ali animando, né? Também vejo muitos vídeos, às vezes assim, eu vi um vídeo uma vez de uma mãe que tinha 3 filhos autistas. Eu tenho um, já tenho tanto trabalho, mas como essa mulher consegue com 3, né? Sozinha com os 3. Aí ela pôs o vídeo lá, pôs a foto com as crianças, e ela estimulando as outras mães. Falou assim, mãezinha, vocês que estão cansadas, olha, eu tenho 3. Meu filho é assim, o outro assado. E eu tô aqui, 11 horas da noite, pintando minha unha, me cuidando. Por eles também, né? Então não desista. Então a gente também tem que buscar essa rede de apoio, né? Mostrar para as outras pessoas que estão desanimadas, que não aceitaram, que assim, ó, eu aceitei, olha essa evolução, né? Isso é importante também, essa rede de apoio com os próprios autistas, né? Então, assim, eu me espelho muito, quando eu leio um depoimento, aquilo que estava me dizendo, não, tem jeito, como é que essa pessoa conseguiu, né? Essa pessoa passou por tantas coisas horríveis na vida, por tanta exclusão, e tá aí, são pessoas formadas, pessoas que também têm hiperfoco, né? O hiperfoco até, a gente pode usar o hiperfoco da criança, do jovem, para ensinar outras coisas. É aquela questão da preferência, aquilo que ele gosta, né? Aquilo que atrai, que é assunto que atrai para ele, eu posso usar como uma ferramenta para ensinar outras coisas e acaba ensinando até uns comportamentos por conta daquilo, né? Então, assim, na questão do ventilador, sabe montar, sabe tudo que é ventilador, eu posso usar o ventilador falando assim, o ventilador tem uma hora que ele tem que parar. Vamos ficar parado igual o ventilador? Para que ele aprenda a esperar, né? Então, eu uso o conhecimento dele, aquilo que ele gosta, para poder alterar o comportamento dele, né? E, e para ele vai ser bom, porque ele vai estar sendo estimulado com o próprio assunto que ele gosta, com o próprio objeto que ele gosta, né? Então, assim, são questões de estratégia. A gente tem que conhecer e tem que aproveitar os momentos, aproveitar as experiências, aproveitar os objetos, aproveitar as preferências, aproveitar tudo que a gente tiver de informação para a gente usar como instrumento, modificar o comportamento, melhorá-los, né? E quando a pessoa vê exemplos de outras pessoas, de testemunho,
ver confirmação ali, ó, na realidade, que dá certo, que dá para atravessar isso, aí a pessoa passa a aceitar com mais facilidade, ela passa a ter uma rede de apoio, ela passa a buscar mais, né? E ver que aquilo que é possível. Né? Quando eu comecei a acessar a Academia do Autismo, né? Eu vi a primeira história de vida, né? Um casal que também tem filhos num nível mais grave do que o meu, né? Que também tiveram um diagnóstico tardio, que também passaram essa questão do sofrimento, do luto. E depois eu comecei a conhecer outros especialistas, a fono, um pediatra, que também tem filhos autistas, que também passaram por esse luto que a gente passou, que também não sabiam o que fazer, que correram atrás, que buscaram uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio não precisa ser realmente mesmo especialista. Quantas mãezinhas eu vi que eu pude dar um toque, às vezes, de alguma coisa, que podia ajudar em alguma coisa, e elas também, na simplicidade, me falaram alguma coisa que eu, puxa, nunca pensei nisso, podia ter agido dessa forma, né? Então, isso é muito enriquecedor, né? Então, mostrar para essas pessoas que a partir da aceitação, a gente vai começar a intervir, vai começar a ajudar, independente do momento, da idade que esteja, do grau que esteja, né? Eles têm a capacidade, eles vão evoluir. O que não pode é a gente ficar parado, né? Mas atrapalha muito mesmo. Né? Quanto mais aceitar, quanto mais aceitar, mais antes for a aceitação, né? Melhor, porque aceitou, a gente tem esse problema, o que a gente vai fazer para resolver? Né? Vamos buscar conhecimento, vamos buscar apoio, quem é que pode apoiar, quem é que está disposto a ajudar? Né? Teve uma história que eu contei recentemente para o pastor, que também foi por experiência na escola, né? De como um pouquinho só de formação já dá já dá uma resposta assim, muito grande. Né? Eu estava na sala de aula com Eltras, eu tive que acompanhá-lo lá, porque ele não ia ficar sozinho nem nada, a professora não dava conta, já tinha muito aluno, né? E ele sentou lá no cantinho, reservamos um lugar para ele, sentou, estava fazendo umas atividades que eu dei. Aí, como a classe estava agitada aquele dia, então os próprios alunos corriam pela sala, faziam barulho, conversavam alto, e a professora não conseguia dar atendimento para todo mundo. Como professora também, eu fui à frente, né, conversei com a professora da sala, pedi licença para ela, se eu poderia conversar com a classe, né? Aí eu fui lá, a classe ficou em silêncio, conversei, né, expliquei para eles um pouquinho do que era o transtorno, algumas características do Eltras, né? E eu falei a frase assim, ó, eu queria que vocês me ajudassem, vocês podem me ajudar? Será que vocês podem me ajudar a cuidar do Elza? Será que podem me ajudar a mantê-lo ele calmo? Né? O que eles têm que fazer? Aí ela falou, se você for passar por ele, cumprimento, mesmo que ele não responda. Você pode pensar que ele não está prestando atenção em você, mas ele percebe que você está lá, né? Que você está querendo contar. Então, cumprimenta, né? Quando ele tiver, se ele se jogar no chão, então se afasta, não vai lá tentar mexer, porque naquele momento ele vai se acalmar, ele vai levantar. Então, eu dei algumas orientações por experiência que foram boas para os alunos. A partir daquele momento, a classe ficou em silêncio. Ninguém falava mais alto. Na hora do intervalo, todo mundo passou cumprimentando o Héteros, mesmo que ele não respondesse. Né? Então, assim, foi importantíssimo. Foi uma mudança do comportamento dos outros, só por causa de um pouquinho de informação que eu dei. Né? E o fato também de eu convidá-los a me ajudar. Não está falando, vocês têm que fazer isso. Não. Vocês podem me ajudar? Então, quando a pessoa conquistada, ela vê que ela pode, que ela é importante ali para poder estar ajudando, é mais fácil também ela responder desse jeito. Né? Então, a pessoa com transtorno de espectro autista costuma apresentar problemas de saúde e ou outros transtornos associados identificados no seu comportamento, como, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno do processamento sensorial, de linguagem, do sono, deficiência intelectual, distúrbios gastrointestinais, TDAH, etc. Então, tem um monte de coisa. O Esdras mesmo, ele tem transtorno do sono, ele precisa de um remédio para poder dormir,
não dorme a noite toda, fica acordando, às vezes ele entra em crise de euforia, na crise de euforia, ele fica andando pela casa o dia inteiro, feliz da vida. Ele não agride ninguém, né? Mas ele fica muito feliz, então ele acaba fazendo barulho durante a noite, mas ele está numa crise de alegria, né? Uma coisa que eu li muito importante é que a ocorrência de suicídio entre autistas nível 1 é muito grande, porque o autista nível 1, como ele costuma estudar muito, ele costuma ter uma inteligência mais apurada, ele vai procurar, estava assim escrito, né, no relato, ele vai procurar o meio eficaz de se matar. E ninguém vai saber, porque ele vai estar na pesquisa dele, vai estar concentrado, ele não vai demonstrar, né, como a gente vê nas pessoas típicas, né, algum sinal de que possa estar vendo alguma coisa errada, algum comportamento nesse sentido, não. Então, falou que essa incidência de suicídios entre autistas de nível 1 é muito grande. Então, assim, é uma coisa para a gente também se preocupar, né, com a saúde mental deles. Então, o Esdras também tem algumas questões sensoriais, né? Aí ele tem seletividade alimentar muito severa também. Então, assim, ele já veio com um pacote de outras coisas também, né? Aqui eu listei só alguns mitos sobre TEA. Na bibliografia tem um livro que ele fala que ele é só sobre isso, né? Tem bastante, que são mitos de verdades, mas eu listei alguns mitos, algumas coisas que são comuns às pessoas pensarem, né? Então, todo autista balança as mãos. Não, não é todo autista que balança as mãos. Isso é um tipo de estereotipia, né? O Ezra Dias, ele balança às vezes na frente do rosto, né? Parecendo que ele está fazendo uma linguagem de sinais com outras letras, né? Mas não são todos os autistas que balançam. Eles têm maneiras diferentes de fazer esses comportamentos. Autistas vivem no próprio mundo? Não, por a gente já ser educado, quando eu assisti, quando criança, um filme que tinha uma criança autista, né? Ela é chamada, acho que era Meu Filho, Meu Mundo, que era a mãe correndo atrás das terapias, aí aparecia o autista se balançando, assim, para frente e para trás, só, e emitindo os ruídos. No final do filme, a criança fala mamãe, né? Ela passa pelas terapias e fala mamãe. É como se eles vivessem ali isolados e não estivessem prestando atenção à sua volta. Então, isso é muito sério, né? Por isso que eu disse no começo, eles sabem quando a gente está falando mal deles, né? Então, eles têm também alguma sensibilidade, às vezes aguçada, para perceber certas mudanças que os agridem. Então, nas palavras também, muitas vezes eles estão entendendo o que a gente está falando. A gente precisa tomar cuidado com isso. Os diagnósticos de TEA são iguais? Não são iguais. Mesmo de nível 1 é diferente entre eles, em todas as coisas, né? Muitas coisas, eles podem ter transtorno de sono, mas uns dormem picadinho, outros não dormem uma noite, dormem na outra. Então, assim, tem diferença entre eles, sim. Medicamentos combatem o autismo? Também não combatem o autismo, né? Eles servem para regular algumas coisas. O meu irmão mesmo, ele tomava um medicamento lá para dormir, o outro medicamento era para ajudar na memória, ele tomava muitos, né? O ideal, segundo um pediatra que também é pai de autista, é que eles tomem um antipsicótico, que é o Ezra-Soma, né? E que controla, né, o nervosismo dele, às vezes assim, alguns comportamentos esporádicos, disruptivos, né? E um remedinho para dormir se precisar, né? Que é o que ele toma. Então, assim, ele está dentro da medicação certa. Mas tem outros que vão exigir outras coisas, por causa de outros problemas, né? Mas combater o autismo, não vai ter cura por causa de medicamento. Vai ajudar só no tratamento. Autistas não atingem independência, atingem sim, se eles forem bem orientados, se passarem as terapias corretamente, forem bem tratados, eles atingem sim. As terapias se limitam ao consultório, não porque se ficar só no consultório não adianta nada, ele tem que generalizar, ele tem que praticar tudo que ele aprende em consultório em casa, sendo estimulado pela família, ele tem que praticar tudo na escola, sendo estimulado por toda a escola, não é só o professor da sala sozinho, não é o professor que acompanha, não é só
professor de AEE, né, da educação especializada, mas toda a escola. Comportamento dos pais causa autismo? Não tem nada a ver com os pais, né? Embora tenha essa relação genética, mas não é culpa dos pais. Adultos com TEA não podem cursar faculdade, cursos técnicos, não conseguem trabalhar, manter relacionamentos, casar legalmente ou constituir família. Eu tenho assistido alguns vídeos também de autistas casados, que são formados em faculdade, fizeram curso técnico, que escrevem, que palestram, né? Então não tem nada a ver, eles são capazes sim de fazer tudo isso. Inclusão, aí agora que a gente vai começar na parte agora da Elisa. É uma mudança de perspectiva e postura. Não basta estar presente em determinado ambiente, com um grupo de pessoas e no contexto específico. Se o indivíduo não puder participar como das peças fundamentais do processo. Muita gente tem a ideia de que só está dentro da igreja. Né? Entendeu o que está passando. Não procurar dar um apoio ali para os pais, para os cuidadores também. Eu lembro que tem uma irmã que ela fala assim, olha, Cátia, eu não sei nada, mas eu estou aqui, meus braços, minhas pernas são seus, o que você falar para eu fazer, eu faço. E já teve casos de, eu estava com elas numa salinha separada, e ela falou assim, sobe lá, vai assistir o culto, pode deixar que eu me viro com ele. E não que ela tenha conhecimento, nem nada, mas ela, né, então, ajudando a incluir, porque assim, o que tiver que fazer, eu faço, você fala aí, você fala, faz, pode ficar tranquila, que você pode deixar comigo, que ele vai estar bem cuidado, né? Então, isso também vai fazendo parte da inclusão, né? A gente quer que as pessoas não tenham medo das pessoas com transtorno de espectro autista, né? Possam conhecê-lo, possam amá-las também, são pessoas também, as coisas são criação de Deus. Faz-se necessário reconhecer nas diferenças as potencialidades de cada pessoa e usá-las como ferramentas de inclusão. Então, assim como a gente, como professor, numa escola pública, né, numa escola particular, a gente tem que ficar atento àquilo que o aluno sabe, àquilo que ele precisa aprender e àquilo que é particular dele. Então, uma autora de um dos livros que vai constar na bibliografia, ela fala que a gente tem que educar igual Jesus fez com os discípulos. Ele aceitou cada um dos discípulos com seus defeitos, com as suas dificuldades, e usando as próprias características de cada um para poder ensiná-los, para poder aprender. Né? Assim como ele usava as parábolas, usando coisas aqui da terra que a gente conhece, para a gente entender as coisas do céu. Né? Então, se a gente reconhece que eles são capazes de aprender, a gente também vai aprender muito com eles. Né? Vai aprender uma sensibilidade que às vezes a gente não presta atenção que tem. Barreiras para a inclusão. Aqui eu estou falando assim, não é só no geral, mas focando também na igreja, tá? Falta de conhecimento sobre transtorno. Não ter informações corretas e adequadas gera julgamentos, preconceito e exclusão. Então, às vezes tem muita gente que pega informação, qualquer informação, divulga qualquer informação que não é correta, né, que não é adequada, e acaba confundindo as pessoas, confundindo quem cuida, né? Acontece muito na questão da terapia que promete que vai curar, que vai resolver, e não é verdade, né? Ela vai só ajudar. Gera julgamentos também, né? Então, aqueles mitos lá, se a pessoa acreditar que aquele mito é uma verdade, ele vai acabar julgando a pessoa autista, vai acabar julgando os seus pais, os seus responsáveis, né? Vai acabar sempre com preconceito, né? Vai criar conceitos sobre aquela pessoa que não são verdade e vai acabar excluindo, né? Não vai dar atenção, né? Vai deixar de lado. Eu já tive uma experiência muito ruim quando eu era só pequenininha ainda na escola. Nas escolas de educação infantil, ele foi muito bem acolhido, eu não tenho do que reclamar. Quando ele entrou no primeiro ano, né, teve uma coordenadora que acho que ele estava
meio nervoso, e ela falou assim, olha, ele agiu assim. E eu falei assim, ó, fala assim para ele, fala dessa forma para ele. Ela falou para mim, não adianta. Como é que pode? Uma pessoa que está trabalhando na escola, trabalha com crianças, né? Vai falar para mim que não adianta. Eu que conheço, sei que adianta, ela falou que não adianta. Por quê? Falou uma vez, não atendeu? Não é assim, né? Então, as pessoas, por ter desconhecimento, por não saber a informação correta, ela acaba fazendo isso, ela acaba praticando algo que exclui a criança, né? E eles percebem. No 2, adaptação física do ambiente. Não só na questão da acessibilidade, né? Porque incluir não é só tornar aquele ambiente físico acessível, por exemplo, para uma cadeira de cadeira de rodas, né? Mas também sensorial, e é essa parte que vai para o autista, né? Sensorial, e envolve tudo isso, ó, visual, tátil, auditiva, gustativa e olfativa. Olfativa. Compreender como o TEA processa as informações é importantíssimo para a adequação do ambiente, né? É onde essa sala de refúgio, né? Essa sala sensorial é importante. Então, para o TEA, ele não pode ter muita poluição visual, ele não pode ter muita poluição auditiva. O Esdras, quando ia na van, se um motorista tocasse o rádio em uma determinada altura, competia com a altura do vídeo que ele estava assistindo. E o vídeo dele a gente não ouve, né? Ele coloca lá baixinho e ele vai ouvindo sozinho. Se ele tiver um som que agride ali e não consegue ouvir, ele gerava uma crise nele, né? Então, aquilo tinha que estar adaptado, que era ou ele não ouve nada, ou ouve bem baixo que não interfira. Isso é importante também no ambiente, né? O visual, se ele não pode ter muita poluição visual, porque se ele tiver assim, num ambiente com brinquedos, muitos brinquedos diversos, ele fica confuso na hora de brincar, de fazer alguma atividade. Então tem que ser permitido o mínimo possível para que ele possa ter a tranquilidade de escolher, a tranquilidade ali para poder fazer atividade, né? Tátil, muitas vezes a textura de alguma coisa pode incomodar, às vezes até aquela textura atrai, então isso também precisa ser entendido, né? O cheiro que ele sente também, né? Quando eu estava conversando com a nutricionista, né? Às vezes até ela me fez lembrar de algo. Uma vez eu estava pedindo para minha filha, falei, filha, compra um hidratante para passar no Wesley, porque ele gosta, passa no pé dele, na perninha dele, ele gosta, tal, né? Mas aí ela tinha falado até da questão do cheiro, ela falou, de repente, ele não quer aquela comida por causa do cheiro. Eu falei, eu lembro, eu vou ter que pedir para ela comprar algo que tem um cheiro suave sem cheiro, porque de repente, até uma hora que eu estiver passando, se aquele cheiro incomodar, eu vou gerar uma crise. Então, assim, são detalhes que a gente precisa prestar muita atenção. Então, se a gente compreende isso, fica mais fácil de adequar o ambiente, né? Mas tem, depois eu passo para os irmãos uma literatura assim, mais específica, né? De como montar esse ambiente, né? Para que ele acolha todo autista que estiver lá, né? Ele não vai montar um ambiente só para uma pessoa autista, porque aí fica complicado incluir as outras, né? Mas tem um geral, tem um padrão geral que dá para alcançar. A terapia, até no livro que eu estava lendo, ela falou que, quando possível, se for possível, até na sala de aula, de fazer, né? Porque a terapia, ela depende muito do tipo de especialista, né? Para uma sala sensorial, por exemplo, um terapeuta ocupacional, ele pode indicar melhor organização para a sala, né? As cores, o ambiente, como é que deve ser, né? Então, assim, os próprios terapeutas, cada um na sua especialidade, ele tem uma forma, assim, de contribuir, né? E é importante que a igreja, ela replique aquilo que é feito em casa, que o pai replique aquilo que aprendeu lá no consultório, que aprendeu com a terapia. Se tiver um especialista, é melhor ainda, porque aí ele vai poder orientar certinho o que tem que fazer. E às vezes vai fazer entender também o processo, como a nutricionista me fez entender, né? Então, quando eu falei para ela que eu tinha pensado em fazer
porque ela tinha colocado uma ideia de colocar lá no Danoninho, que o Elza Soma, assim, uma sementinha de morango. Mas eu pensei, se eu colocasse aquela sementinha de morango, quando ele fosse ingerir, ele ia sentir a semente. Então, ele ia rejeitar depois o Danoninho por causa daquela semente. Aí eu pensei assim, tem um iogurte, salada de fruta, que é bem líquido, e ele toma aquilo lá. Aí comecei a introduzir fruta, eu peguei a fruta natural, fiz um purê, peneirei e coloquei dentro do iogurte. Né? Como eram frutas que estavam escrito lá que tinha naquele iogurte, aquele aroma tinha naquele iogurte. Então, se tinha morango, eu coloquei um morango ali, peneirado, dentro, para não influenciar no sabor, né? Então, eu experimentava, não, continua com o mesmo sabor. Só que eu estou fazendo com que ele gira frutas sem ele perceber. No processo, o que eu vou fazer mais para frente é ele ter o contato com a fruta, ele olhar a fruta, ele cheirar a fruta, aí ele vai reconhecer o cheiro, e depois ele está comendo a fruta no vez de só tomando a vitamina, né? Então, é algo que eu faço em casa, aí assim, eu já conversei com a escola, vai cumprir, fala aí que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer também. Isso é importante em todo lugar. Então, a igreja também ela participa das terapias, porque ela vai continuar aquilo que foi aprendido no consultório, e se não, a criança não saindo para o consultório, ela tem a igreja para acolher, então a igreja que vai exercer essa função de ser um local onde ela possa praticar uma terapia sem ter feito. Né? Um exemplo de um livro também que essa autora deu foi assim, ela disse que chegou uma criança, acho que tem uns 9 anos de idade, uma menina, que com um transtorno, né? E a mãe estava assim, estava preocupada, como é que ela chega na igreja, minha filha vai acabar atrapalhando, eu não vou conseguir ficar, né? Aí o que fizeram? Foram até a casa dela, conversaram com ela, procuraram conhecer como que é a família, quais são as preferências da menina, o que, que ela gostava de fazer. Aí marcaram, o culto era no domingo, marcaram um sábado, quando a igreja estava vazia, para levar a menina lá, conhecer a igreja enquanto estava vindo, ela não tinha interferência de barulho, de um monte de gente ali, ela pôde conhecer. O pessoal do louvor estava ensaiando naquele momento. E tinha uma determinada música que ele gosta, e o pessoal do louvor estava tocando. Então a menina começou a dançar aquela música. Então, para ele, para aquele momento, foi acolhedor para aquela menina, porque ela se identificou, elas estavam tocando uma música que ela gosta. Eles levaram e deixaram ela saber o local onde ela ia frequentar. Então, previsibilidade para o autista é muito importante. Ele tem que saber para onde que ele está indo, porque aí é mais confortável para ele e ele não querer ir embora. O Esdras, quando a gente leva num lugar a primeira vez, ele olhou assim, entrou, ele já quer ir embora. Ele não quer ficar. Quando vai na segunda vez, que é um trajeto que ele já conhece, aí ele já fica botando, já sabe o que ele vai fazer, ele já consegue ficar. Quando ele foi para participar da primeira sessão de musicoterapia, né, eu entrei em contato com o musicoterapeuta e falei assim, manda foto de todo o trajeto que ele vai ter que fazer, porque eu vou mostrar para ele antes, quando ele chegar no lugar ele vai reconhecer que aquilo é familiar. Né? Então, essa previsibilidade é importante também no acolhimento, na chegada. A partir do momento que essa criança teve essa preocupação da igreja, em conhecer tudo que ela precisava, e deu esse acolhimento para ela, essa criança fica na igreja, a mãe fica tranquila, porque ela sabe que a igreja está cuidando, ela sabe que a igreja está ensinando, e ela permanece ali. Né? Então, é nesse sentido também. Então, aqui, mas outra barreira, né? Empatia e respeito pelos responsáveis e cuidadores, né? A gente passa muito isso, da pessoa, às vezes, não entender o comportamento que a gente está tendo com uma filha, às vezes achando que a gente está sendo severo demais, permissivo demais, né? Sem entender antes o que está acontecendo. Teve uma vez que o Ezra estava no metrô comigo, aí chegando num determinado momento, ele se jogou deitou ali no chão do metrô, e um rapaz olhou aquilo lá e disse, preciso de ajuda para levantar. Ele falou, não precisa. Quando chegar perto da estação, ele levanta. Né? Então, faltavam umas 2 estações, ele deitado lá.
Ah, ninguém encostou, todo mundo tranquilo. Aí, quando chegou pertinho da estação, antes mesmo de falar o nome da estação, ele levantou. Aí o rapaz olhou para mim meio espantado, né? Eu falei, nossa, como é calçado e tal. Ele percebe também, né? Ele percebe, eu estava percebendo que estava chegando perto do lugar, mas é um comportamento que eu conheço, né? Então, assim, né, apesar de ser um mistério em muitas coisas, de ser muita coisa envolvida, né, a gente consegue perceber certas particularidades, certos comportamentos, a gente consegue prever até, né, como é que vai ser, e tranquilizar as outras pessoas também. Né? Ele olhou assim, admirado, assim, eu realmente sabia o que eu estava falando, porque eu conheço, eu também presto atenção. Essa questão também muito importante, de você prestar atenção naqueles detalhes, no que acontece no entorno, nas pessoas que estão envolvidas no momento, né? Tanto para os pais, como para os terapeutas, como para as pessoas que convivem, né, com a pessoa autista. Então, procurar conhecer com profundidade as dificuldades que enfrentam, sem julgamentos. Tanto a pessoa quanto esses devem ser acolhidos. Né? É como quando a gente tem filho pequenininho, né? Fica todo mundo, eu vou visitar o neném, cadê o neném? Só pergunta do neném, né? Eu falo, a mãe, o pai, ninguém pergunta, ninguém quer saber. Então, às vezes acontece assim, que quando a pessoa se direciona para o TEA, vou cuidar do TEA, mas tem alguém ali cuidando também em outros momentos, né? Tem os pais também que estão sofrendo junto com seus filhos, que às vezes também tem dificuldade, às vezes precisa só de um abraço, né? Precisa de um momento ali para alguém cuidar enquanto eles descansam, para eles reporem as energias, né? Então, é um todo, né? É acolher todo mundo que cuida deles, né? E eles também. Crer que todos são capazes de aprender, valorizar cada avanço que deve ser comemorado, né? Então, qualquer coisinha, qualquer detalhe, isso eu aprendi muito dando aula para as crianças, né? Tinha criança que era assim, ela aprendeu uma letra, eu fazia uma festa, a partir daquele momento ela avançava. Ela ia aprendia outras coisas sem parar e com uma velocidade enorme. Então, assim, cada coisinha que eles aprenderem, tem que comemorar, porque para eles é exaustivo. Né? Para eles entender, por exemplo, o que a gente está falando, eu posso falar com a velocidade aqui. Se eu for falar com eles, eu tenho que falar devagar, eu tenho que usar frases curtas, bem objetivas. Eu não posso estar conversando assim, porque para ele é muita informação. Né? Então, a gente precisa aprender isso também. Mas eles são capazes de aprender, muita coisa eles aprender. E coisas assim, que a gente vê comportamento que até a gente nunca ensinou. Mesmo de sentar com ele e falar, é assim, assim, assim. O Esdras é visual. Né? Como ele é muito visual, ele bate o olho, ele entende a lógica de certas coisas. Então, se mexer no computador, fazer uma pesquisa, ele faz pesquisa por palavras, por expressões, tudo que a gente nunca sentou com ele e ensinou. Ele percebeu qual é o processo, como que a gente faz, e ele faz sozinho. Então, assim, tem uma capacidade escondida lá que todo autista. 5. Disposição para servir quando se trata de incluir o indivíduo com TEA. Mesmo sem ter um diploma de especialista ou fazer parte de uma família biológica do atípico, qualquer pessoa tem condições de ajudar. Se a pessoa falar, eu quero ajudar, me diz como, pronto, já ganhou a pessoa. Essa pessoa vai fazer o possível que ela puder para poder estar ajudando. E aqui eu só quero falar mais um pouquinho, porque esse aqui é o último slide, mas eu quero falar mais um pouquinho, só partir um pouquinho para a parte prática, tá? Aí esse material, o que eu vou fazer? Eu vou digitar e eu disponibilizo para os irmãos, tá? Como assim, alguns pontos estratégicos para poder ajudar, tá bom? Aí fica de início, aí depois a gente vai vendo algum evento, alguma coisa que a gente possa fazer. Mas no caso de fazer uma videoconferência, realmente pais, terapeutas, igreja, todas as pessoas, qualquer pessoa, todas as pessoas que puderem estar presentes, aprendendo, né? Porque às vezes até um terapeuta que
é especialista na área, ele pode estar passando ali durante aquela videoconferência uma informação importante, algo que eu nunca pensei, porque eu não sei de tudo, né? Eu sei muito a respeito do meu filho, aquelas coisas pontuais a respeito dele, eu estudo mais, mas não sei de tudo. Então, pode estar contribuindo também, acaba até ajudando com mais informação. Então, eu tenho aqui algumas dicas, né, de um passo a passo que a igreja tem que fazer. Então, primeira coisa, investir tempo e buscar conhecimento, né? Então, investir tempo, buscar conhecimento para preparar a igreja. Então, a primeira coisa, a igreja tem que estar preparada, ela tem que saber do que se trata o transtorno, né? Tem que saber das dificuldades que envolvem esse transtorno, porque só isso aí já ajuda a pessoa a pensar, eu tenho que fazer uma coisa para ajudar, agora eu entendo porque que aquela criança estava falando aquilo, aquela criança estava correndo, não, agora eu entendo. Então, isso é muito importante. Tá? Então, a primeira coisa é fazer com que a igreja conheça sobre o assunto. Outra coisa importante também, a entrevista com os pais. Né? Recomenda-se todo pastor, todo líder, ele deve ter acesso, né? Deve-se ter uma entrevista com os pais. Essa entrevista tem que ser feita de forma como se fosse uma conversa, né? Saber mesmo o que seu filho gosta, né? Quais são as dificuldades, o que você gostaria que a gente estivesse ajudando, porque às vezes, irmãos, se a gente não falar como ajudar, a gente como pai, né? As pessoas não sabem, né? A gente não pode exigir que as pessoas saibam tudo também como agir. O filho é nosso, a gente convive mais tempo, então, às vezes, certas coisas não são os outros que vão perceber. A gente diz, a gente dá a dica, e a pessoa vai fazer. Né? Outras coisas são especialistas mesmo, que conhecem como é que se processa a mente da pessoa, que às vezes vão nos ajudar a fazer. Então, tem que ter essa troca. Então, essa entrevista, ela deve ser pontuada em tudo que precisa para poder acolher bem a pessoa, acolher a família dela e fazer com que eles permaneçam na igreja. O terceiro, o cuidado com as informações da internet e redes sociais. Né? Principalmente tem pessoas que seguem pessoas, né? Não seguem os ensinamentos, não seguem conhecimento adequado, né? Seguem o que a pessoa fala e acaba criando confusão, desinformação e atrapalha muito. Né? Então, isso prejudica bastante. Então, tem que ter muito cuidado com as informações. Como a gente vai depois disponibilizar uma bibliografia, então, assim, todos os livros que eu tenho sobre autismo são bons, todos. Todas as pessoas que eu conheço, sejam elas autistas, sejam especialistas, são pessoas em que eu vejo assim, que eles realmente falam a verdade, né? Que são honestos, que cumprem aquilo, que amam os autistas e amam aquilo que estão fazendo. Né? As pessoas que como eu, estudam, elas acabam se apaixonando muito pelo assunto. Então, a gente vai lendo os livros, né? Tudo que a gente busca, a gente vai lendo até com prazer. E às vezes até se perde no tempo de tanto que busca. Né? Mas você se apaixona por aquelas pessoas e se apaixona também pelo assunto. E começa também a adquirir uma causa para lutar. Né? Então, tomar bastante cuidado. Uma dica é consultar o currículo dos profissionais. Né? Ver em que tipo de redes que eles estão, né, ver em que instituições eles fazem parte. Né, eu vejo muito os profissionais, assim, estão formados pela USP, a Unifesp, que ela já tem um centro de autismo aqui em São Paulo, né, que diagnostica, que tem atendimento dos pais. Então, eu procuro ver muito a fidelidade das instituições e dos profissionais antes de segui-los, né, antes de reconhecê-los como ajuda. Lembrar que cada indivíduo com TEA é único, né? Eles são diferentes, mesmo estando no mesmo nível, né? Adequando o ambiente, tá? Então,
lembrando disso, da potencialidade deles, né? E a adequação do ambiente são estratégias para poder incluir, né? Então, primeiro, busca conhecimento, entrevista os pais, checa as informações profissionais e as próprias informações, né? Sempre crê que eles vão aprender. Não existe autista nenhum que com terapia não aprenda nada, né? Se a terapia for inadequada, for mal aplicada, ele não vai aprender. Mas se for bem feita, direitinho, ele vai aprender. Não tem como não, né? E adequar o ambiente, isso também é importante. Às vezes, a gente não tem como adequar todo o ambiente, às vezes não é possível de imediato. A gente pode adequar um cantinho. Na sala de aula do Esdras, o que a professora estagiária fez? Ela pegou um tapetinho de EVA, pôs ali e montou o cantinho do Esdras. Uma caixinha com o nome do Esdras, tinha os brinquedos, as coisas que ele gostava de brincar. Né? Era um cantinho dele ali, que ele poderia se acalmar ali, poderia ficar ali. E ele reconhecia aquele canto como dele. Né? Outras vezes em que ele estava meio agitado, o que ela fazia? Saía da sala de aula com ele. Não precisa de muita coisa, né? Mas que de início estavam suprindo ali. Até ter, sim, uma sala onde ele precisa, uma sala onde possa ter essas questões sensoriais, em que ele possa se regular, em que ele possa se acalmar e que ele também possa aprender. Tá bom? Aí, por enquanto, para mim, se os irmãos quiserem fazer mais alguma pergunta ou alguma sugestão para a gente poder estar fazendo algum evento, porque até assim, os irmãos podem até listar depois para mim as, as, as necessidades, né? Então, que tipo de autista tem na sua igreja? Né? É aquele que corre muito, é aquele que tem crise de violência, para a gente poder também estar direcionando a videoconferência naquilo que está sendo mais necessário para a igreja. A gente passou por várias fases, né, com o Esdra. Depois a Kátia pode contar as fases mais difíceis, assim, porque tem muita situação bem complicada mesmo, né? Imagina 19 anos atrás, que ele está com 19 anos hoje, foi uma irmã da igreja que ajudou a gente, falou, ó, ele tem talvez um distúrbio autista, né? A gente não achava diagnóstico. Eu estava na USP fazendo mestrado, mas não é possível, aqui na USP deve ter alguém que a gente possa levar para fazer o diagnóstico. Aí conseguimos lá gratuitamente uma equipe de 10 especialistas, né? Levamos ele vários meses para eles fazerem o diagnóstico, mas na época, igreja, então, ninguém nem sabia o que era isso, a gente também não sabia, né? E aí vai passando as fases, né? Aí a gente vai descobrindo as coisas. Um dia eu sentei e falei, ele canta música de cor, né? Será que ele sabe escrever? Eu registrei que ele escreveu tudinho isso aqui, ó. Sozinho, sentei ele no computador num dia que ele estava calmo, né? E aí ele foi, escreve aí essa música. Aí ele escreveu a Aquarela do Brasil todinho. Tinha uma época, tinha uma hora que ele perdia um pouquinho o foco, eu mudei a cor da letra, falei, a letra muda a cor, escreve aí, ó, ela muda a cor. Aí ele foi escrevendo, né? Aí eu registrei aqui, ó. Esse texto foi todinho digitado por ele, em 16 de dezembro de 2019, demorou 10 minutos. Eu só interferi quando ele não sabia no teclado, porque ele queria pôr o sinal de crase. Ele sabia até onde estava o sinal de crase. Aí eu falei, não, é aqui o sinal de crase. Ele colocou, né? Ajudei a mudar as cores para ele interessar. A gente descobriu que ele aprenderia mais com a música, né? Ele começou a falar com a música. Então, a gente passou, assim, há 19 anos atrás, muitas dificuldades, porque não tinha nenhuma informação. Graças a Deus, hoje eu visito até a igreja da nossa convenção. Eu fui lá em Tocantins, passou por lá, tem a sala que a gente fez para autista aqui, né? A igreja que a gente está indo agora treinou todo o pessoal,
né, do infantil lá para lidar com o autista, né? Então, melhorou muito. Antigamente, ainda há, né? O pessoal mistura com a questão espiritual. Ah, pensa que é demônio, né? Muitas vezes na igreja, fala, posso orar, pastor, por ele? Pode. Pode ungir, pastor? Pode ungir também, você quer fazer mais o quê, né? As pessoas, quando é a doença mental, as pessoas não aceitam muito na igreja, né? Se a pessoa tem um problema no coração, não tem problema. Se tem um problema no rim, não tem problema. Se tem um problema no fígado, tranquilo. Agora, se for mental, vamos orar que é espiritual, né? Então, ainda tem muita coisa para ajustar na igreja, né? Mas é preciso, como falou, preparar a igreja, porque não é só questão da deficiência mental, né? Sente um cadeirante na igreja, né? Muitas igrejas não têm uma estrutura para receber. A minha igreja, mesmo que eu pastorei, construir a igreja, não tem nada de acessibilidade. Se meu cadeirante quer ir no banheiro, não tem como ele descer lá, né? Porque não pensaram, há 19 anos atrás, que um cadeirante iria na igreja, né? A gente cego, surdo, pessoas com deficiência, a gente não tem muito preparo, né? Porque atrapalha a normalidade do culto, como o irmão falou, ele sobe lá na hora do louvor, então não pode atrapalhar a normalidade, né? Porque vai atrapalhar o culto. Só que assim, como tem a vizinha da igreja lá, muitas vezes os pais, o único momento que eles têm para ficar despreocupados é na igreja, né? Porque ali ele vai, tem alguém para ajudar a cuidar do filho dele que é autista. Não tem ninguém na família para ajudar, né? A escola não tem inclusão, é só balela, não existe inclusão em escola nenhuma. É muito difícil essa questão da inclusão, porque tem todos os problemas das escolas, né? Escola pública, lógico, escola particular caríssima, os diagnósticos são caríssimos, remédio é caríssimo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou com ele de manhã na van, depois eu volto. Mas a cidade que a gente morava não tinha ninguém que pegasse ele para levar na escola, né? Mas mesmo assim, acontece algum problema aqui, a van fica sem levar, não tem como levar ele, porque hoje não dá para ele levar ele no transporte público, né? Então, tem outras dificuldades que a Kátia depois pode falar, mas é importante a igreja se conscientizar, preparar a igreja, porque todos vocês falaram aí, né? Achei até bonito, o Emilson falou, ó, você se identificou com o menino, ele já começa a gostar, né? E tem uma relação lá de amizade com o pastor, né? Isso aí a família começa a ver, né? Às vezes na semana inteira eles não têm, os pais não têm nenhum dia que eles possam ter uma tranquilidade para assistir um culto, para ouvir uma palavra, porque eles têm que cuidar. Assim, hoje, para a gente preparar tudo isso aqui, velho, tem nossos filhos para ajudar, né? Eles ajudam bastante aqui. Porque ele pode quebrar um computador, né? Aqui em casa, por exemplo, não tem televisão, porque ele quebra. A gente compra um projetor para projetar na parede. Não pode ter nada de vidro em casa, porque ele quebra, né? Às vezes a gente não dorme, porque ele bate na porta, né? Está com 19 anos. Então, também o autista criança tem maiores facilidades, o autista adulto tem menos pessoas que trabalham com autista mais adulto e tem outras dificuldades, né? Ele às vezes é violento, e às vezes ele bate na gente, então a gente não dorme às vezes. Eu dou aula aqui na cozinha, então às vezes ele passa aqui na cozinha, às vezes, de vez em quando vocês veem uma sombra aqui, né? Então, essas todas as dificuldades, a igreja que nos ajudou muito também, né? Foi uma irmã da igreja que nos ajudou a fazer o diagnóstico. Porque na época, imagina, era R$ 500 a consulta, e não era uma consulta só num dia. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu, porque eu estudava na USP. Mas é aquele pai que não tem
condição de pagar um profissional, de que não tem uma escola especial. A Kátia é professora, então aqui em São Paulo tem convênio para uma escola especial para ele ir, porque ele não se adapta na escola pública. Se a gente fosse pagar a escola especial, era mais de R$3.000. Aí, como ela é professora, ela tem lá o plano dos professores aqui em São Paulo pelo Hospital do Servidor, né? Tá, mas imagina o pai que não tem, onde que ele vai deixar o filho? Não tem. Tem uma reportagem, passou um tempo atrás, a mãe amarrava o filho autista, né? Aí a prefeitura ia uma vez por mês lá só para fazer um relatório e não fazia nada. É por causa da reportagem, conseguiu entrar com ação judicial para a mãe poder levar a criança já adulto, né? Numa escola especial, porque o menino se mordia, né? Batia nela e conseguiu uma escola lá especial e a prefeitura teve que pagar lá para. Então, a igreja é um refúgio muitas vezes para os pais, né? Para os parentes, para os próprios pastores aprender a explicar, ó, não, isso aí não é espiritual, isso aí é uma enfermidade como se fosse uma outra, né? Mais complexa, porque o autismo não é uma doença, como a Kátia falou, não tem como detectar, não tem exame para detectar. O processo diagnóstico é muito complicado, precisa de muito profissional. É nessa hora que é o pastor que vai ser o refúgio, né? É o pastor que vai orientar a família, a igreja vai achar, a pessoa vai achar na igreja o único lugar que ela vai ter para poder ficar ali um tempo sem preocupação, né? Aí fala, a pessoa vai se incomodar que o menino subiu lá no púlpito. Deixa o menino subir no púlpito, né? Deixa, vai, como falou a Kátia, devagarinho, ensinando a pessoa que tem um lugar para ela, né? Se habituando com a igreja, né? Eles têm pessoas que eles se identificam mais. O Emilson falou, né? É bonito isso aí, porque aí se identificou com o pastor. A família aí vai olhar. É a única pessoa que ele se identifica, às vezes. Então, tem essas questões também, né? Então, os irmãos podem marcar aí, a Kátia, a agenda com a Kátia, ela tem um dia para falar mais, tá bom? Aqui a gente, como está falando de educação, então achei por bem a gente colocar no programa da disciplina aí a educação voltada para pessoas que têm deficiências, né? Porque às vezes a igreja não pensa nessa situação. Amém?